Bom dia, queridos. Boa tarde. Nossa live começa agora, ao meio-dia. Já são 10 para meio-dia. Vamos começar um pouquinho mais cedo. Deus abençoe vocês. Deus abençoe você que vai entrar, que vai assistir ao vivo, vai assistir online. E abençoe a você também, que vai assistir a live gravada. Seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe a nossa vida, que Deus abençoe o nosso entendimento, que Deus abra o nosso entendimento. Amém? Vamos orar para começar a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 21. Pai querido, Pai amado, Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, onipotente, onisciente, onipresente, glórias te dou, Senhor, te dou pela vida, por estar aqui presente, por poder ter o privilégio de abrir a sua palavra, de abrir o teu evangelho, ler, falar, levar para outras pessoas. Gratidão, Senhor. Obrigada por termos esse canal da internet, por termos o privilégio de usar a internet levando a tua palavra. É uma ferramenta útil, Senhor. Nos abençoa, glória a Deus por ela. Agora eu te peço, Pai, abra o nosso entendimento, abra a nossa mente, que estejamos abertos para receber a tua palavra, que estejamos cheios de alegria no nosso coração, que levemos para o nosso coração também tudo que aprendemos aqui. Pai, me dê sabedoria, me dê discernimento ao fazer alguns comentários sobre a leitura. Eu te agradeço, Pai, porque sei que o teu Santo Espírito está no controle de todas as coisas. Obrigada, Paizinho. Eu oro em nome de Jesus. Cuida da gente. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Então vamos fazer a leitura do livro de Lucas, capítulo 21. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de oferta. Eu também, uma viúva pobre, colocar 2 pequeninas moedas de cobre. Ele disse, afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Jesus está dizendo que ele não vê quantidade, ele vê qualidade. Ele viu ali os ricos enchendo, colocando as contribuições, as suas ofertas, os seus dízimos, no caso clássico. Mas o que chamou a atenção dele foi a viúva, que botou ali 2 moedas de cobre. Deu tudo que ela tinha. A gente sabe, a gente pode entender, pode compreender que ela tinha só aquilo. Que as viúvas naquela época não tinham absolutamente nada. Não é como os dias de hoje, que as viúvas elas são amparadas por pensão alimentícia, por pensão por falecimento do cônjuge. Não é mais como não era naquela época, não era dessa forma como é hoje. Então as viúvas não tinham absolutamente nada. Então ele viu ali uma viúva depositar 2 moedas de cobre, que provavelmente era tudo que ela tinha no gasofilácio. E aquilo alegrou o coração dele. E afirmou, que a viúva colocou mais do que todos os outros. Por quê? Porque ela colocou com alegria no coração, ela colocou tudo que ela tinha. Ela não colocou, porque muitas vezes acontece de pessoas ficarem, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou dar isso se eu não tenho? Gente, o que eu tenho aprendido na leitura do Evangelho, na leitura
da Bíblia é que temos que dar tudo. Dar a nossa atenção para o vizinho que precisa, dar a nossa ajuda a uma criança que precisa, dar a nossa contribuição na igreja com o nosso serviço e dar nossas ofertas e dízimos. É isso que a gente aprende, mas dar com alegria no coração. Continuando no versículo 5, alguns dos seus discípulos estavam comendo estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu, cuidado para não serem enganados, pois muitos virão com o meu nome dizendo, sou eu, e o tempo está próximo. Não os sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então a gente precisa ter cuidado com as pessoas que dizem que é o fim dos tempos, com os falsos mestres. O que a gente vê muito, essa palavra na Bíblia, quando anuncia os finais dos tempos, é o engano. Cuidado com o engano, cuidado para não ser enganado. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado, porque haverá perseguição. No fim dos tempos, haverá perseguição. Continuando no verso 10. Então lhes disse, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender. Pois eu lhes darei palavras de sabedoria e que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ao contradizer. Isso aqui ele está nos dizendo para que não nos preocupemos em reagir, em procurar respostas para as ofensas, para as calúnias, porque é o próprio Espírito Santo que vai nos orientar. É o próprio Espírito Santo que vai estar conosco. Então, que não nos preocupemos aqui, ó. Eu lhes darei palavras de sabedoria, a que nenhum de seus adversários seja capaz de resistir ou contradizer. Então, ele está dizendo, fique tranquila, fique tranquilo, porque o meu Espírito está com vocês. É isso que ele nos diz. Contudo, eu lhes darei palavras. Vocês, verso 16. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos, a gente vê isso já hoje, né? Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida.
Ele aqui nos alerta, nos diz, perseverem, continuem firmes, não desanimem, não desanimem, porque mais vale a gente ter a certeza da nossa salvação, ter a nossa alma ganha para o Senhor, do que a gente desanimar e cair na esparrela do mundo e acreditar nos enganos, nos falsos mestres. Então precisamos perseverar para obtermos a vida e a vida eterna. Verso 20. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Gente, aqui no versículo 23, como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. São os princípios das dores. As grávidas, elas não começam a sentir muita dor quando as contrações, né? Quando o neném está para nascer, é a mesma coisa. Mas a grávida, se você perguntar para ela, depois que ela ganhou o neném, qual foi o dia mais incrível da vida dela, o que ela vai dizer? O dia que eu ganhei meu filho. Mesmo que ela tenha tido muitas contrações, muita dor, mas ela teve, é um amor glorioso, é um amor maravilhoso. Ela ganhou o filho dele. E aqui é o que o Senhor diz, o princípio das dores virá. Nós estamos vivendo o princípio das dores. E aí no versículo 24, diz assim: cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Haverá sinais de sol na lua e nas estrelas, na terra. As nações estarão em angústia e perplexidade com o branido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Aqui nos fala da volta de Jesus. Então se verá o Filho do Homem. Então presta atenção no que fala a Bíblia. Nós estamos vivendo o princípio das dores, ainda não chegamos no fim das dores, estamos no princípio das dores. Está anunciando que Jesus vai voltar, mas ainda não é tempo, porque nós não sabemos o tempo certo da volta de Jesus. Mas aqui ele anuncia que ele, quando os homens desmaiarem de terror, quando os poderes celestes serão abalados, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Aleluia, né, gente? Aleluia. Então ele aqui está anunciando a volta de Jesus. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque está próximo a redenção de vocês. E ele lhe contou esta parábola. Observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu lhes asseguro
que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O que ele está dizendo aqui? Todos esses eventos que a gente vê, todos os outros capítulos para trás, todos os eventos que a gente que é mencionado, vão acontecer em uma só geração. Vão acontecer em uma só geração, tudo junto. Entende? E a gente precisa ter cuidado, a gente precisa estar atento. Continuando no versículo 34, no verso 34. Eu vou ler o 32. E lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Olha o que ele nos diz. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagens. O que está prevalecendo no mundo hoje? A libertinagem, a bebedeira, a ansiedade, as preocupações da vida, as distrações. E na próxima geração, na geração vindoura, quando ele diz aqui que esses eventos vão acontecer tudo junto, em uma só geração, vai se acontecer todas essas coisas que ele prevê aqui, tudo junto, não vai ser como acontece hoje. Guerras, aí depois vem enchentes, aí vem assassinatos. Não, tudo vai acontecer numa só geração. Então precisamos ter cuidado, ficarmos atentos para não estarmos distraídos, não estarmos focados em outras coisas, com as coisas desse mundo, e sim focados nas coisas do Senhor. E aí, continuando aqui, olha, no versículo 35, ele diz assim, ó, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Ele virá, o Senhor virá para todos, não só para os salvos, para todos. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Jesus passava o dia ensinando no templo e ao entardecer saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo. Então Jesus está aqui falando sobre o final, o sinal do fim dos tempos. E aí nesse versículo 36, onde ele diz, ele nos alerta, estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Ele está nos dizendo assim, eu pergunto para você, e pergunto para mim, qual é o estilo de vida da nossa geração? Qual é o estilo de vida que o Senhor quer que tenhamos no final dos tempos? O estilo de vida é orando e vigiando. Oração, gente, é um relacionamento com Deus. É estar lendo a palavra, ter esse relacionamento através da sua escritura, através da palavra. Isso é oração. É termos o nosso momento de intimidade com o Senhor, o nosso secreto. Afinal, a gente pode passar o dia inteiro em comunhão com o Senhor, porque eu estou lavando uma louça, eu estou orando, eu estou pensando no Senhor, nas coisas de Deus. Então a gente pode sim pensar nas coisas do Senhor. E oração
é ter contato com a Bíblia. Ele fala: tenham cuidado, estejam atentos, orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e para que estejamos em pé diante do Filho do Homem, diante de Jesus, quando ele voltar. Então, precisamos estar em oração, um relacionamento com Deus através da Bíblia e vigiar, gente. Vigiar, ler. Aqui, quando ele fala vigiar, a gente precisa estar atento às notícias. Vamos botar aqui as notícias do mundo, no jornal, na internet, no site de confiança. A gente precisa estar antenado com as notícias do mundo e buscar resposta na palavra. É na palavra que a gente vai ter as respostas, se está perto, se está longe. Não é no Google perguntando se a volta de Jesus está próxima. Não, não é no Google. É através da Bíblia. A Bíblia que vai nos responder. A gente tem que estar atualizada com as notícias desse mundo, mas buscando as respostas através da palavra de Deus. Entende? Então a gente precisa estar atento, não deixar que as distrações nos tirem o foco. O estudo de hoje foi sobre isso, o sinal do fim dos tempos e a oferta da viúva. E eu fiz um pequeno resumo aqui, que fala que Jesus observa uma pobre viúva colocando 2 pequenas moedas. Eu não falei lá no início que Deus ele não vê quantidade, ele vê a qualidade, ele vê a intenção do teu coração. Então aquele povo rico que botava lá a sua oferta, o seu dízimo no gasoplástico, botavam aquilo que lhe sobrava. Essa viúva não, ela deu tudo que ela tinha. Porque, como eu expliquei, a viúva de antigamente ela não tinha o respaldo que hoje elas têm, que é a pensão por morte, que é a pensão alimentícia quando se divorcia ou quando separa. Lá antigamente, na antiguidade, não havia isso. Então, as viúvas eram amparadas pelos profetas, né? Eram amparadas pelos homens de Deus. Mas essa viúva, ela foi lá, colocou as 2 pequenas moedas no tesouro do templo. E Jesus ensina sobre o valor da sua oferta de sacrifício. Ele diz que a destruição do templo também, ele prediz aqui, que os profetas, né, eles falam sobre o templo que era bonito, que era adornado, e Jesus fala que a destruição do templo e os sinais do fim dos tempos, ele fala tudo isso, advertindo seus discípulos a serem vigilantes e fiéis. Aqui no versículo 5, alguns dos discípulos comentavam sobre o templo que era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Deus dizia a ele para eles tomarem cuidado, que não ficaria pedra sobre pedra, que eles teriam que ser vigilantes e fiéis. E aí, Jesus fala sobre a vindoura perseguição de seus seguidores e a necessidade de perseverarmos na fé. Ele ensina sobre os sinais do fim dos tempos, incluindo guerras, terremotos e perseguições, e adverte seus discípulos para estarem prontos para o seu retorno. Ele enfatiza a importância de permanecermos fiéis e não se deixar enganar por falsos messias e profetas. Precisamos ficar vigilantes, atentos e sermos fiéis. E aí, o que esse capítulo nos ensina é que esse capítulo ele apresenta vários ensinamentos e eventos significativos da vida de Jesus.
Ele destaca os temas de doação sacrificial, ele destaca a fidelidade e o fim dos tempos. Jesus ele enfatiza a importância da doação sacrificial e adverte seus seguidores sobre a perseguição vindoura e os sinais dos fins dos tempos. Doação sacrificial, gente, é a gente olhar para o próximo, é a gente ajudar o vizinho, é a gente ajudar uma criança que precisa, é a gente contribuir com a nossa igreja no serviço. Esse é a importância da doação sacrificial, essa é a importância. Ele também adverte contra falsos profetas e nos encoraja a permanecer vigilantes e fiéis. E o capítulo ele termina com Jesus enfrentando crescente oposição dos líderes religiosos, prenunciando sua iminente prisão e crucificação. Então é isso, Jesus ele fala sobre a oferta da viúva, ele nos ensina sobre o sinal do fim dos tempos, tudo isso aqui que a gente leu, ele está nos ensinando a entender os sinais. Nós estamos vivendo o princípio das dores. Chegará o fim dos tempos, mas ainda não é o fim dos tempos. Então precisamos nos informar. E outra coisa, gente, toda vez que a gente pensar em final dos tempos, for falado, o assunto for final dos tempos, precisamos olhar para o Oriente Médio, precisamos olhar para Israel, Jerusalém. É lá, precisamos ver lá primeiro. Então, sempre que for surgir o assunto de final dos tempos, vamos buscar informações, notícias sobre lá, sobre o Oriente Médio, sobre Israel, sobre Jerusalém. Entendeu? É isso que ele nos adverte. Então é isso, gente. Terminamos o capítulo 21. Amanhã faremos a leitura do capítulo 22. Estamos caminhando para o fim, né, gente? Porque o livro de Lucas só tem 24 capítulos. Então, falta muito pouco para a gente terminar o livro, o Evangelho de Lucas. Vamos orar para terminar a live. E pedindo a vocês, né, que deem um pulinho lá no YouTube, curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no meu canal, por favor. Deixem lá o seu like, deixem lá a sua inscrição, porque isso me ajuda para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante, para que o YouTube leve essa mensagem para mais pessoas, porque eu creio que a palavra de Deus ela é viva. Então, a palavra de Deus ela não volta vazia. Então, gente, dá um pulinho lá, você que está aqui comigo. Se não é inscrito ainda no meu canal, se inscreve, por favor, curte, para que essa mensagem seja passada para outras pessoas, porque o interesse que eu tenho é que seja levada a palavra de Deus, seja levado o Evangelho de Cristo. Então me ajudem, gente, porque nada é para mim, é tudo para o Senhor, é tudo para a honra e glória dele. Tudo para a honra e glória dele. Amém? Vamos orar para terminar esse estudo. Senhor Deus, Pai querido, Pai de amor, gratidão. Gratidão por mais um dia na Tua presença, lendo o Teu Evangelho, meditando em alguns versos, aprendendo cada dia, cada vez mais os Teus ensinamentos. Abre as nossas mentes, Senhor, para que tudo seja muito bem absorvido, para que tudo seja muito bem entendido. Porque existem coisas
que não precisa nem ser explicado, está bem explicado, o Senhor fala bem claro com todos nós. Então, Senhor, obrigada por essa oportunidade que o Senhor me concedeu, por esse propósito que eu estou cumprindo desde o início do ano. Pai, eu quero continuar te servindo, não só aqui nas minhas lives, mas em tudo que o Senhor quiser. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Usa-me da maneira que o Senhor achar conveniente. Usa-me da maneira que o Senhor quiser. É o que eu peço, Senhor, é o que eu peço. Oro, Senhor, também para que esse conhecimento não fique só um conhecimento superficial, um conhecimento intelectual, que a gente leve sim para o nosso conhecimento, para a nossa sabedoria, mas que levemos também para o nosso coração e que apliquemos, Senhor, no nosso dia a dia todos esses ensinamentos e que façamos aquilo que o Senhor nos orienta a fazer. Façamos aquilo que o Senhor nos orienta a fazer em sua escritura, na sua palavra. Que não nos distraiamos, que não tiremos o foco, que é o Senhor, que é a sua volta, que é a vinda do Senhor Jesus para nos buscar, Senhor. Que tenhamos a plena convicção de que isso aqui é passageiro, de que isso aqui, que aqui nesse mundo nós estamos como peregrinos, mas que a vida eterna, que a nossa vida, a nossa casa verdadeira é junto a Ti, no céu. Então, Pai, nos ajuda a entender tudo que contém nas Tuas Escrituras. Nos dê sabedoria e discernimento. Agora eu te peço também, Paizinho, abençoa cada irmã que está aqui online, cuida de suas vidas, de sua saúde, de suas famílias. Abençoa aqueles também que não puderam entrar, mas que estarão assistindo a live gravada. Obrigada, Senhor. Cuida da minha vida, Senhor. Cuida da minha saúde, em especial, Senhor. Cuida, Senhor, para que eu fique totalmente restaurado. É o que eu oro, porque eu creio que o poder de cura vem do Senhor. Precisamos, sim, buscar ajuda de um profissional da saúde. Precisamos, sim, nos orientar com ele, mas a cura vem do Senhor. Me ajuda a estar aqui amanhã curada, sem sentir nada. É o que eu te peço, Paizinho. Cura também aqueles que precisam sentir o teu poder. Cura a nossa vida física e a nossa vida espiritual. É o que eu te peço, em nome e por amor ao seu Filho Santo e amado Jesus. Amém. Aleluia, gente. Aleluia, aleluia. Aleluia, irmão. Tenha um dia abençoado na presença do Pai. Tenha um dia cheio de alegria, cheio da presença do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser e se assim Ele permitir. Beijos, fiquem com Deus.